Oi pessoal, mais um vídeo para vocês com muita matemática bacana. Se gostar, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e vamos lá! Tá ok, pessoal. Então hoje eu vou falar um pouco sobre teoria transcendente dos números, que é a minha área de pesquisa principal, certo? Então minha tese de doutorado, minha dissertação de mestrado foram sobre teoria dos números transcendentes. Então vou contar um pouco de história aqui, um pouco da história, e eu vou ensinar para vocês um método transcendente, que é um método bem atual e um método bem bacana para resolver equações diophantinas. Então, ok. Então, para iniciar aqui, eu vou começar com a história que diz o seguinte. Primeiro, vou começar com a definição do que é um número algébrico. Então, um número complexo é chamado algébrico. E o conjunto dos números algébricos é esse conjunto Q com essa barra em cima, que é o fecho algébrico dos racionais. Então, o número complexo é chamado algébrico se existe um polinômio com coeficientes inteiros, não nulo, tal que P de alfa é zero. Ou seja, um número é algébrico se ele é raiz de um polinômio com coeficientes inteiros, um polinômio não nulo. Ok? Por exemplo, um número racional é um número que é algébrico, onde o polinômio que anula ele tem grau 1. Então, vou supor que todo mundo sabe o que é grau, o que é polinômio, etc. Ok, então, um número que não é algébrico, se alfa não é algébrico, então alfa é chamado transcendente. Essa definição de transcendente foi dada por Euler e Leibniz, certo? E por que essa palavra transcendente, né? Então a palavra transcendente é porque, segundo eles, né, os números, por exemplo, um polinômio é formado por operações elementares, que é soma finita, produto, potenciação, que também é um produto, multiplicação por um escalar, e etc. E a combinação dessas operações elementares forma um polinômio. Então, o número transcendente é um número que não satisfaz uma equação polinomial, ele não é zero de um polinômio. Então, significa que, de certa forma, ele transcende as operações que a gente conhece, que é produto, radiciação também pode usar, certo? Soma, divisão, potenciação, multiplicação, certo? Então, aí está a palavra transcendente. Então, vamos dar uns exemplos aqui do que são números algébricos, certo? Por exemplo, se você pega um número racional, ele é algébrico, certo? Se você pega um número racional, implica que esse P sobre Q é um algébrico. Por quê? Basta encontrar um polinômio com coeficientes inteiros que anula esse cara, né? E o polinômio seria Qx menos P, certo? Então, se você substituir o x por P sobre Q, você vai ter que aquilo ali é zero. Então, isso aqui está dizendo o seguinte, que o conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números algébricos. Então, todo racional é algébrico. Outro exemplo, o raiz de 2, certo? O raiz de 2 é um número que é irracional, né? Todo mundo sabe disso ou não. Mas o raiz de 2 é um número irracional, ou seja, ele não pode ser escrito como uma fração de 2 inteiros. Mas ele, mesmo sendo irracional, ele é algébrico, né? Então, quem é o polinômio tal que o raiz de 2 é uma raiz? Polinômio com coeficientes inteiros? x2 menos 2. O i, que é o raiz de menos 1, é um número complexo que nem real é, certo? Mas ele também é um número algébrico, porque existe um polinômio que anula o i. Que polinômio seria esse? x2 mais 1. Certo? Então, esses aqui são alguns exemplos de números algébricos. É claro que a gente pode formar qualquer raiz de um número é algébrico, certo? Qualquer raiz de um número inteiro, qualquer raiz de um número racional é algébrico. E se eu somar raízes também, vai dar número algébrico, certo? Por exemplo, raiz de 2 mais raiz de 3, raiz de 2 mais raiz cúbica de 5, mais raiz de 7, mais raiz cúbica de 227, certo? Então, todos esses caras são números algébricos. E esses números transcendentes são os números complicados da história, certo? Então, por exemplo, a definição de número transcendente é de 1744. Certo?
Mas só foi provada a existência de número transcendente 100 anos depois. Certo? Então, em 1844, certo? Foi provado que de fato existem números transcendentes. Então, um matemático chamado Liouville provou que existem infinitos transcendentes. Existem infinitos transcendentes. Certo? Na verdade, ele explicitou uma família infinita de números transcendentes. Por exemplo, esse número aqui, ó. Somatório de 10 elevado a menos n fatorial com n de 1 a infinito. Então, esse número aqui, essa sériezinha aqui é uma série que vai... Esse termo aqui, geral, vai para zero muito rápido. Quando o n cresce, isso aqui vai muito rápido. É um exponencial de fatorial, certo? E esse número aqui, quem é ele? Ele é zero, ele é formado só por zeros e uns. E os uns estão localizados exatamente nas posições fatoriais. O fatorial maior ou igual que 1. Com n maior ou igual que 1. Então, 0, 1 fatorial, 2 fatorial 2. O terceiro 1 vai aparecer na posição 3 fatorial, que é quanto? 6. O próximo vai aparecer na posição 4 fatorial, que é 24. Então, na posição 24. Aqui tem zeros e assim por diante. Certo? Então, a gente pode imaginar que esses blocos de zeros consecutivos aqui tendem a infinito muito rapidamente. O tamanho deles tende a infinito muito rapidamente, porque é a subtração de 2 fatoriais. Então, se você pega a subtração de 2 fatoriais, isso é maior que um fatorial. Não que um fatorial, maior que algum número fatorial. Ok, então esse cara aqui é um exemplo de número transcendente. Certo? Depois disso, veio um matemático, em 1872, chamado Georg Cantor. Certo? E Cantor provou uma coisa muito interessante. Na verdade, Cantor trabalhou sobre infinitos. Né? Alguém já ouviu falar nos trabalhos de Cantor, no teoria dos conjuntos. Certo? E ele provou que existia infinito maior que outro. Né? Então, o infinito não é uma entidade absoluta. A gente não pode dizer que é infinito e acabou. Então, a gente tem como medir quão infinito alguma coisa é. Né? Então, na verdade, o Cantor provou que existem infinitos tipos de infinitos. Certo? Então, existe uma cadeia de infinitos, existe uma cadeia infinita de infinitos, onde cada infinito dessa cadeia é infinitamente maior que o infinito anterior. Certo? É uma coisa bem... Não à toa ele morreu louco, certo? Então, é um dos poucos casos na matemática onde alguém morreu louco, certo? Então, o pessoal costuma falar que matemático é louco, matemática é etc., mas tem muito mais empresário chinês se matando e ficando louco do que matemático, certo? Ok, então, Georg Cantor, ele provou uma coisa muito bacana. Ele provou que quase todo número é transcendente. Em particular, ele provou o seguinte, que existem infinitos algébricos e existem infinitos transcendentes, mas o infinito dos transcendentes é maior do que o infinito dos algébricos. Certo? Para quem sabe um pouco disso, da teoria da enumerabilidade, né, o infinito dos algébricos é enumerável, ou seja, a quantidade de algébricos é a mesma quantidade de naturais, e o infinito dos transcendentes é não enumerável, é a mesma quantidade de números reais, por exemplo. Certo? Então, quase todo número é transcendente. Então, é muito simples, né? Olha, se você tem um problema, você quer resolver um problema onde quase todo mundo é a solução do seu problema, então parece ser muito fácil resolver o problema. Mas não é, certo? Então, isso é o paradoxo que vive a teoria transcendente dos números. É muito difícil você pegar um número, olha só o exemplo do número transcendente. Um número tão artificial desse. Mas se quase todo número é transcendente, do ponto de vista de probabilidade, se você pegar um número ao acaso no plano, pega o plano complexo, pega um número ao acaso lá, a probabilidade desse número ser transcendente é 1. Certo? Pensando de outra forma, pega o plano complexo, pega os números algébricos e pinta de vermelho. Certo? Que é uma cor bem chamativa, né? Pega os algébricos e pinta de vermelho. Pega os transcendentes e pinta de amarelo, que é uma cor bem fraca. Quando você olhar para o plano complexo, depois de pintado, você vai ver tudo amarelo. Certo? Você não vai ver nada vermelho. Porque os algébricos são muito raros no meio da imensidão dos transcendentes. Certo?
Ok, então vale a pena procurar, certo? Então alguns matemáticos devotaram as vidas e alguma parte da pesquisa para procurar números transcendentes. Então a gente tem o exemplo de 1874, Hermite, desculpa, um matemático chamado Hermite provou que o E é transcendente, certo? Então, o E é aquela base dos logaritmos neperianos, certo? 2,7, etc, etc. Então, o E é transcendente. 1884, um matemático chamado Lindemann provou que π é transcendente, certo? E esse problema aqui imortalizou o Lindemann, porque esse problema está relacionado com a quadratura do círculo. Para quem não lembra, não sabe o que é, a pergunta é o seguinte: se você tem um círculo unitário, certo? Um círculo de raio 1. A pergunta é, você consegue, usando só régua e compasso, construir um quadrado de tal forma que a área desse quadrado seja a mesma área do círculo? Então, você tem um quadrado de lado L. Então, eu quero saber se eu consigo construir um quadrado que tem a área de um círculo. Qual a área desse círculo aqui, de raio 1? Π, não é? Então, a área do círculo é π. E qual a área de um quadrado? De lado L? L2, né? Então, se eu quero igualar isso aqui, a minha pergunta é, será que eu consigo construir, por régua e compasso, o número raiz de π? Certo? Então, quando você prova que um número é transcendente, qualquer potência dele não nula, qualquer potência racional dele não nula é transcendente. Por exemplo, raiz dele é transcendente, raiz cúbica, raiz enésima, raiz 2014ésima, certo? E qualquer potência dele também é transcendente. Então, existe, na teoria dos grupos, certo? Na teoria dos corpos, quando você vai estudar esse problema, você vê o seguinte: um número é construtivo por régua e compasso se somente se, quer dizer, desculpa, ele é construtivo por régua e compasso, então ele tem que ser algébrico. Ele tem que ser raiz de um polinômio. Na verdade, a teoria diz que esse polinômio tem que ter grau uma potência de 2. Certo? Só que nesse caso aqui a gente tem muito mais do que isso. Certo? Raiz de π é um número transcendente, então ele não é algébrico, ele não é raiz de polinômio nenhum, com coeficientes inteiros. Então, raiz de π não é construtivo por régua e compasso. Em particular, foi resolvido o problema da construção da quadratura do círculo pelo Lindemann. Certo? Então, esse problema deixou o Lindemann imortal. Certo? Ok, outros problemas. Em 1930, um matemático chamado Gelfand, ele provou que E elevado a π é transcendente. Certo? Já é uma prova bem mais profunda e bem complicada, certo? Mas alguém pode perguntar, Diego, mas e o π elevado a E? E o π elevado a π? O E elevado a E? Todos esses são problemas em aberto. E o E mais π? Também é um problema em aberto. E menos π, aberto. E vezes π, aberto. Certo? Então, as ferramentas são muito difíceis para trabalhar nessa teoria, certo? É muito complicado. Então, vamos colocar alguns resultados que geram vários números transcendentes, certo? Porque aqui, a pergunta é, poxa, o cara trabalhou tanto para provar que o π é transcendente, e era uma coisa óbvia. Por quê? Porque quase todo número é transcendente. Então, a chance do π ser transcendente, a probabilidade é 1. Então, a chance dele ser transcendente é quase 1. Né? Do ponto de vista de probabilidade pura, é 1. Mas do ponto de vista da probabilidade finita que a gente estuda, é muito próximo de 1. Certo? Ok, então existem os teoremas que geram vários números transcendentes de uma vez. Então, vou colocar aqui, existe o teorema de Hermite-Lindemann. Esse teorema diz o seguinte: se você pega um número algébrico que não é zero, então a exponencial dele é um número transcendente. Então a exponencial de números algébricos não nulos são números transcendentes. Certo? Então a gente tem, por exemplo, o E é transcendente, E elevado à raiz de 2 é transcendente, né? Então, exemplos aqui, consequências. E é raiz de 2, é raiz de 2 mais raiz cúbica de 3, e etc. Então, todos esses números são E elevado a I. Basta você pegar a exponencial, elevar um algébrico, diferente de zero, você vai ganhar um número transcendente. É o que o teorema diz. Certo?
E, por exemplo, o π é transcendente, sabe? Diego, mas como um π? Como é que aparece o π? Pelo seguinte, olha só. Se o π fosse algébrico, ele é diferente de zero, não é? O π é um número diferente de zero. Então, i vezes π seria um número algébrico também diferente de zero. Certo? Por que, Diego? Porque é o seguinte, se você tem dois números algébricos, se você faz o produto deles, isso também é um número algébrico, sempre, certo? O conjunto dos números algébricos forma um corpo. Então é fechado para multiplicação, para adição, inversão, certo? Então, se eu suponho que o π é algébrico, i vezes π é algébrico, logo, pelo teorema de Hermite-Lindemann, E elevado a iπ é E elevado a um algébrico. Isso tem que ser o quê? Pelo teorema tem que ser o quê? Transcendente. Só que alguém sabe quanto é E elevado a iπ? Quanto? Menos 1. Exatamente, aquela fórmula de Euler, EPI mais 1 igual a 0. Certo? Então, para quem não lembra disso, certo? Infelizmente, eu tinha uma aluna de doutorado que ela tatuou isso aqui no braço. Certo? Né? Então, é uma identidade bem conhecida que liga várias coisas interessantes. Né? Então, uma vez eu vi alguém explicando essa identidade dizendo assim: olha, você pega um número transcendente, eleva a um número transcendente vezes um número que nem é real, soma 1 e não dá nada. Certo? É mais ou menos esse é o espírito, né? Então é uma identidade meio espiritual, certo? Se é que vocês gostam disso. Então isso aqui é um absurdo, né? Isso é um absurdo, porque a gente está dizendo que E elevado a iπ é transcendente, mas E elevado a iπ é menos 1, que é um número algébrico. Todo racional é algébrico. Então é um absurdo de quê? De supor que o π é algébrico. Logo, o π é transcendente. Outro teorema é o seguinte. Teorema chamado Teorema de Gelfond-Schneider. O teorema diz o seguinte: se você pega um número alfa algébrico diferente de 0 e 1 e pega um número beta algébrico não racional, isso aqui significa algébricos menos os racionais, ou seja, um algébrico irracional, então alfa elevado a beta é um número transcendente. Certo? Por exemplo, se você pega 2 elevado a raiz de 2, isso é um número transcendente. I elevado a i é um número transcendente. Raiz de 2 elevado a raiz de 3 é um número transcendente. Certo? Então todos esses números são transcendentes. E mais, E elevado a π também é transcendente. Todo mundo aqui é transcendente. Aí alguém pode dizer: Diego, peraí, você está ficando meio louco, olha. E e π você acabou de dizer ali que são transcendentes. Como é que você está dizendo que esse teorema justifica que E elevado a π é transcendente, se ele só justifica quando eu pego potência de dois algébricos? Né? Então, como é que a gente faz isso? Usando de novo a identidade de Euler. Certo? Se eu pego essa identidade de Euler e elevo a menos i dos dois lados, quanto é que é i vezes menos i? I vezes menos i. Alguém sabe? 1, né? Então, se eu elevo a menos i dos dois lados, eu vou ter que E elevado a π é igual a menos 1 elevado a menos i. Olha, mas menos 1 é um algébrico, diferente de 0 a 1, i é um algébrico não racional. Na verdade, i é um algébrico não real. Então, menos 1 elevado a menos i, pelo teorema de Gelfond-Schneider, é um número transcendente. E é por isso que hoje, por exemplo, ainda está aberto. Alguém me pergunta: Diego, mas o π é um número mais complicado do que o E. Por que provaram que E elevado a π é transcendente, mas não provaram que E elevado a E é transcendente? Né? Por causa dessa relação, certo? Na verdade, E elevado a π é um número bem comportado por causa dessa relação aqui. E elevado a π é muito mais bem comportado do que o π, por exemplo. Então, por exemplo, eu não coloquei aqui, mas já um pouco mais recente, em 1996, um matemático chamado Nesterenko, matemático russo, provou que π mais E elevado a π é um número transcendente.
Alguém pode dizer, Diego, mas essa teoria é muito louca, né? Porque você disse que π mais E ainda é um problema em aberto. Isso aqui é um problema em aberto ainda, certo? Então, ninguém sabe se π mais E é transcendente, mas π mais E elevado a π é transcendente. Aparentemente, esse número aqui é bem mais complicado do que esse de trabalhar, né? Mas não, porque o E elevado a π é um número bem comportado, ele é potência de 2 algébricos, enquanto o E não é. Certo? Ok, então, vamos para mais um resultado aqui. Dá para fazer aqui, que é o chamado Teorema de Baker. O Teorema de Baker diz o seguinte: se você pega, eu vou colocar aqui no caso mais simples dele, certo? Não, eu vou pegar um caso mais geral. Você pega alfa 1, alfa n, beta 1, beta n, números algébricos, certo? Tal que esses alfa i são diferentes de 0 e 1. Tais que beta 1 log alfa 1, vou colocar isso aqui, ó, dessa forma. Tais que beta 1 log alfa 1 mais beta n log alfa n é diferente de 0. Então você pega números algébricos, de tal forma que essa combinação de logaritmos dele com coeficientes algébricos, tal que isso aqui seja diferente de 0. Então o Baker provou que se esse cara é diferente de 0, então ele é transcendente. E esse resultado, né, alguém pode dizer, mas isso é simples de provar, isso é muito complicado de provar, certo? E por exemplo, esse resultado foi um resultado de 1966, deu a medalha Fields para o Baker, certo? Então a medalha Fields é o prêmio Nobel da matemática, como se fosse. Então o Baker provou esse resultado e ganhou a medalha Fields em 1970, certo? Então é um resultado bem difícil. Então agora a gente vai entrar no que eu quero entrar, certo? Que é, Diego, mas onde é que equações diofantinas vão se encaixar aí? Vai começar agora, certo? Com uma identidadezinha bem interessante aqui, que é a seguinte. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar e segurar o quadro, senão ele cai. Certo. Então, olha só. Então, o Baker provou o seguinte. Se o lambda é diferente de 0, se esse lambda aqui é diferente de 0, então ele é transcendente. Se o número é diferente de 0, o módulo dele é o quê? Maior que 0, né? Só que o Baker conseguiu provar que, na verdade, você consegue distanciar mais o número do 0. Então, na verdade, o Baker, vou colocar aqui direto, certo? Então, vamos supor, vou colocar um caso particular. Então, suponha que os alfa i's e os beta i's, beta j, são números inteiros, certo? Suponha que eles são inteiros com módulo de alfa i maior ou igual que 2. Só para não enunciar o teorema de Baker, já que a gente vai querer usar um pouco mais. Então, o Baker provou que esse cara aqui, ele é maior que a exponencial de menos 16n elevado a n mais 2, log de b, log de a1 vezes log de ak, certo? Desculpa, log de an, onde log de alfa 1, log de alfa n, onde o b nada mais é do que o maior entre os coeficientes, o maior entre beta 1 e beta n. Certo? Maior entre eles e é, certo? Só porque isso aqui podia ser tudo 1, isso aqui podia ser 0. Certo? Então, esse é o teorema de Baker e um cara chamado Wurzel, em 1993. Então, esse teorema de Baker, Wurzel, 1993. Certo? Diego, mas você disse que ele tinha feito resultado em 1976. Foi. Só que eu estou colocando aqui a versão mais explícita do resultado dele, certo? A versão que está mais perto do que a gente quer provar, do que a gente quer usar. Só que o que a gente vai usar, olha, esse número aqui é um número muito grande, né? Por exemplo, isso aqui é 2 a quarta vezes n, n mais 2. Então, quando o n é 2, quando eu tenho 2 logaritmos ali, quando eu tenho 1 não tem graça. Quando eu tenho 2 logaritmos, então fica 16 vezes 2, 32, que é 2 a quinta, elevado a... Aqui é 2n. Então fica 2 a quinta elevado a 6. Então fica 2 a 30. Então quando n é 2, isso aqui já é 2 a 30, certo? Então é um número
como eu estou botando um menos aqui, isso aqui é um número muito pequeno. É exponencial de menos uma coisa muito grande. Então é uma coisa muito pequena. Então quanto mais o n aumenta, mais vai ficando pequena essa coisa. Só que essa coisa é maior que zero, né? Que era o que eu só tinha que era maior que zero. Agora eu tenho que é maior que uma expressão. Mas, 1995, 3 matemáticos, chamados Mignotti, Lohan e o próprio Nesterenko, provaram uma coisa muito melhor quando o n é 2. Então, quando o n é 2, a nossa constante aqui é 2 a 30. Mas eles provaram uma coisa muito melhor, que era o seguinte: no caso que o n é 2, se a sua forma é B1 log alfa 1 menos B2 log alfa 2, certo? Onde esse B1 e B2 são números inteiros, diferentes de zero, certo? Posso pegar eles positivos, certo? B1 e B2 positivos, esses alfa i's inteiros, com módulo de alfa i maior ou igual que 2. Então, Mignotti, Lohan e Nesterenko provaram que se esse cara é diferente de zero, a gente sabe que é transcendente, mas eles provaram que isso aqui acontece. Então, esse cara é maior que a exponencial de menos 240, 24,34 vou colocar aqui uma versão diferente da que eu coloquei lá no material, certo? Log B mais 0,14 ao quadrado, log de alfa 1, log de alfa 2. Certo? E quem é esse B? Onde o B é B1 sobre log alfa 2 mais B2 sobre log alfa 1. Certo? E alguém pode perguntar: Diego, eu não estou vendo qual a vantagem disso aí não, certo? A vantagem é que a gente trocou, olha só, esses caras são os mesmos que aparecem. Aqui eu tenho um log B, aqui eu tenho um log B ao quadrado, então aqui é pior. Quanto maior o número, pior. Por quê? Quanto maior, como eu tenho um menos aqui, quanto maior esses números aqui, menor vai ser a exponencial dele, porque é menos uma coisa muito grande. Então, quando eu boto n igual a 2, eu tenho 2 aqui a mesma coisa. Aqui eu tenho um log B e aqui eu tenho um log, uma coisa que é maior que log B ao quadrado. Então, isso aqui é pior. Mas, quando você olha para esse cara aqui, olha, ficou 24,34. E aqui, quando n é 2 elevado a 30. Certo? Que é uma coisa muito maior que esse. Então, mesmo esse quadrado aqui, mesmo tendo um quadrado, ele vai ser melhor do que o 2 elevado a 30, por exemplo. E o B é esse cara aqui. Diego, eu não estou entendendo ainda o que é que isso aí tem a ver com equações de Alfantino, certo? E a gente vai ver agora, certo? Então, eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu espero que isso tenha um impacto parecido em vocês, a primeira vez que eu vi a aplicação do método transcendente para resolver uma equação de Alfantina, eu fiquei bem emocionado, certo? É claro que eu não espero que vocês aconteça a mesma coisa com vocês, certo? E emocionado não significa que eu chorei não, certo? Se bem que eu podia ter chorado, certo? Foi muito bonito. Olha só, então vamos resolver o seguinte problema. Então o problema que eu quero resolver é resolver a equação 13m menos 46n igual a 81. Eu podia colocar quaisquer 3 números arbitrários aí e ia dar para resolver do mesmo jeito, certo? Esse método, alguém pode dizer: Diego, eu consigo resolver esse problema usando congruência. Pode ser, certo? Mas o nosso interesse aqui não é resolver ele usando congruência, é resolver usando o método. Porque nem sempre é possível usar congruência para resolver esse tipo de problema. Então, o nosso método agora, lembra que eu coloquei um problema, quando eu falei de aritmética modular, eu coloquei o problema 3n menos 2m igual a 7. Não sei se vocês lembram. Então, esse problema dá para ser resolvido também com o método modular, com o método transcendente. Mas esse problema aqui já é um problema um pouco mais difícil. Então, o objetivo não é resolver com técnica elementar, o objetivo é resolver com uma técnica transcendente. Vamos fazer isso, certo? Então, o que eu estou dizendo é que o método modular depende muito das variáveis envolvidas. O método da aritmética modular. O método que eu vou fazer agora resolve para quaisquer A, B e C que eu coloco aqui. Certo? As contas são basicamente as mesmas. Eu até coloquei um problema no livro para vocês fazerem, certo? Ok. Então, solução do problema. Primeiro, eu quero excluir o caso n igual a 1. Então, quando n é 1, como é que fica aquilo ali?
fica 13m igual a 46 mais 81, que é quanto? 127. 127 é uma potência de 13? O que vocês acham? Não, não é porque 13 elevado a 1 é o próprio 13, 13 ao quadrado é quanto? Ela por 46 elevado a n. Alguém pode perguntar, mas o que isso aqui tem a ver com 46 elevado a n menos 1 igual a 81 sobre 46 elevado a n? Só que isso aqui eu posso escrever como E elevado a lambda menos 1 sobre, igual a 81 sobre 46. Olha só, pessoal. Então, basta substituir esse lambda aqui, que você vai ver que E elevado a lambda dá esse quociente aqui, certo? Então, é só uma questão de substituição mesmo. Só uma jogadinha aqui engraçada. E se você olhar esse lambda, ó, já é uma coisa parecida. Inteiros, certo? Ok. Mas olha só. Quem já viu, já estudou cálculos, acho que todo mundo, sabe que vale o seguinte. Então, o fato é que se o número x é maior que... Ou seja, E elevado a x é maior que 1 mais x. Para quem não está... Então, é 1 mais x mais uma coisa positiva. Então, E elevado a x é 1 mais x mais uma coisa maior que 0. Então, E elevado a x é maior que x mais 1. Então, isso é verdade. Que o lambda é maior que 0. Portanto, o lambda é menor que E elevado a lambda menos 1, que é igual a 81 sobre 46 elevado a n. Certo? Então, se eu aplicar o logaritmo, eu vou ter a minha primeira desigualdade, que é log de lambda menor que log de 81 menos n, igualdade. Vou chamar de 1. Então, log de lambda é menor, que você consegue um limitante inferior para modo de lambda. Ali eu consegui um limitante pelo teorema de Lohan, Mignotti, Nesterenko. Esse cara aqui é maior que a exponencial. Eu vou tirar a exponencial, certo? Vou aplicar o log, certo? Aplico o log aqui, ó. Aplico o log nessa desigualdade. Então você tem, pelo teorema, você tem que log do módulo de lambda é maior que menos 24,34 log de alfa 1, log alfa 2. Mas quem é alfa 1? Log alfa 2 mais B2 sobre log alfa 1. Quem é o... Então, M sobre log 46 mais N sobre log de 13. Que M mais N. Por quê? Porque log de 46 é maior que 1. Log de 13 é maior que 1. Então, M sobre log 46 é menor. Certo? Ok, mas olha só também. Agora, minha ideia é limitar esse M, certo? Colocar o M em função de uma variável só, tá? Em função de duas. Eu quero botar em função de N, só de igual a 81 mais 46N. Pergunta 46 elevado a 1. 81. Se eu botar um N igual a 2, quem é maior? 46 é ao quadrado. E se eu aumentar a potência, vai ser maior esse cara aqui, né? Então, por isso que eu tirei o N igual a 1. Ó. Então, quando o N é maior que 1, isso aqui é esse cara menor, está pequeno pra caramba, mais N log 46. Certo? Deixa eu apagar aqui. Só que o log 13 é maior que 1. Né? Log 2 é menor que 1. E o log de 46 é menor que quanto? Como é que eu estimo o log de 46? Por cima. Por um número natural, certo? Quero botar tudo número inteiro aí, certo? Então, olha só. 46, né? 46 é menor que 2 à sexta. E 2 é menor que E. Então, 2 à sexta é menor que E à sexta. Então, log de 46 é menor que aparece esse log aqui, é o logaritmo neperiano, certo? Então, a base é E. Ok? Então, o log de E é quanto? Logaritmo neperiano de E é igual a 1. Então, log de 46 é menor que 6. Então, isso aqui implica... Log 13 é maior que 1, então isso aqui Então, isso aqui, M log 13 é mais 6, então fica 6N mais 1. Então, M é menor que 6N mais 1. Então, substituo aqui, fica M, com esse B aqui, é menor que 7N mais 1. Diego, mas eu tenho que colocar o B exato aqui. Aqui esse, então, log de B é menor que log desse, então, menos log B é maior que menos log desse. Que é o que eu quero, né? E a desigualdade para cá.
Então, eu ganho que log desse cara é maior 24,34 vezes log 13 vezes log 46, log de B é menor que 7n mais 1, mais 0,14 ao quadrado. Essa é a... Alguém pode dizer assim, Diego, mas não dá para combinar, porque uma você tem log de lambda e outra tem log ao quadrado, e por outro lado, desculpa, é menor que o 1 lá, ó, log 81 menos n log 46. Certo? O que eu faço agora? Muda de sinal, né? Fica contrário, não é isso? Então vamos multiplicar isso aqui por menos 1. Multiplicando por menos 1 eu fico com maior que n log 46. Isso aqui é maior que n, certo? Porque log 46 é maior que 1. Olha assim, eu vou dividir isso aqui tudo. Eu vou dividir essa desigualdade por isso aqui, ó. Certo? Então, que 240 mais log 81 sobre log de 7n mais 1, tá pequeno de novo, 0,14 ao quadrado. Certo? Só que maior que é. Então esse número aqui é maior que 1. Então isso aqui é menor que 200 sobre isso aqui é menor que 260. A pergunta é, quando eu pego, se eu mando n para o infinito, quanto é que dá esse limite aqui? Então eu vou apagar aqui em cima, certo? Só para a gente ver isso. Enquanto vocês vão pensando ali. Se eu mando n para o infinito, naquele quociente, alguém tem ideia? Como é que calcula o limite desse tipo aí, certo? Se o n para infinito, denominador para quanto? Infinito. Quando acontece infinito sobre infinito, qual é a maneira mais fácil de resolver isso? Vocês já viram isso aí? Ah, Diego, tem aquela história de fazer fatoração, fatorar produtos notáveis. Não, esquece aquilo ali, certo? Tem uma maneira mais fácil? L'Hopital, que diz o quê? Deriva em cima, deriva embaixo, né? Olha, só vale a pena falar um pouquinho. A primeira vez que eu vi a regra de L'Hopital, eu estava no primeiro ano do segundo grau. Certo? E na universidade, aí tinha um limite, né? Limite de uma função sobre outra lá, que dava 0 sobre 0, né? Como eu sabia L'Hopital, eu usei L'Hopital, mas como eu sabia que o professor não ia aceitar, eu provei L'Hopital, certo? E o professor não aceitou, acredita? Eu fiquei com média 9 em cálculo 1 por causa disso. Uma das maiores tristezas da minha vida, certo? Ele não aceitou porque, na hora de você provar a regra de L'Hopital, você usa derivada e ele não tinha falado de derivada ainda. Mas eu defini derivada. Fica, né? Eu me lembro ele falando isso, muito bem, certo? Então, é só aplicar a regra de L'Hopital. Eu não vou fazer aqui, vou deixar para vocês fazerem, mas é muito simples, certo? Derivada disso aqui é 1, e derivada disso aqui é 2 vezes ele, a regra da cadeia, né? 2 vezes ele. Vamos fazer isso aqui, certo? Não está fazendo nada hoje. Então, deriva em cima, 1. Deriva embaixo, 2 vezes o cara, log 7, logaritmo, a derivada disso aqui, que é quanto? Vezes a derivada disso aqui, que é 1 sobre 7n mais 1, vezes a derivada. Então, isso aqui fica 7n mais 1 sobre 14, log 7n mais 1, mais 0,14. Que continua dando. Então, derivando em cima, isso aqui eu coloquei aqui, mas é derivando em cima e embaixo, tá? Então, isso aqui está entre... Ok, então, derivando de novo, derivando, 1 sobre 7n mais 1, vezes a derivada de dentro, que é 7. Então, cancela isso com esse. Então, fica 7n mais 1 sobre 14. E agora, quando n vai para infinito, você vai para quanto? Quando n vai para infinito, esse quociente vai para quanto? Infinito. Ou seja, esse limite aqui é infinito. Ó. Isso aqui, esse cara aqui tende a infinito. Mas olha só, se ele tende a infinito, como é que o professor disse que ele é menor que 260? Até onde eu sei, infinito é maior que 260. Né? Verdade, né? Então, por que está dizendo que esse cara é menor? Né? O que é que significa dizer que o limite vai para infinito? Significa que, para n suficientemente grande, esse quociente ele não pode ser limitado por uma constante. Então, dado uma constante,
existe um N, muito que é um N, você pode usar qualquer programa de computador para saber quem é um N aqui, certo? Você pode definir uma função que é esse quociente, menos 240, e se perguntar quando é que essa função é positiva. Então, para a gente aqui, o N é limitado, e na verdade o N é menor que 20.000. Está diferente do livro porque eu botei uma versão diferente, certo? Ou seja, se eu olhar ali, quem é um M? Se eu pego 13M menos 46N igual a 81, e quero isolar o M, como é que eu faço isso? Mais 46N sobre log 13. Então, se o N é inteiro e se o MN é solução, então esse quociente tem que ser o quê? Inteiro. Então, basta você pegar agora, quando é que isso vai dar inteiro? Alguém pode perguntar, mas isso é muito difícil. É dificílimo. Matemática, para visualizar coisas, certo? Então, aqui a gente usa computação, né? E no matemática, você precisa exatamente de 15 segundos, certo? Dá para você calcular lá o valor. É 20.000, a única vez que esse quociente dá um inteiro é quando. Então, a única solução para acabar. Viu, Daniel? Para acabar, a única solução é 13 ao cubo menos 46 ao quadrado igual a 81. Primeiro, agradecer a todo mundo por ter assistido, certo? Mesmo tendo tanta coisa bonita para ver nessa cidade, né? Então, vocês estão aqui. Então, significa muito para mim, certo? Então, queria dizer que a gente tem um grupo de teoria dos números lá em Brasília. Quem quiser visitar, quem quiser ir no seminário, tem seminário lá todo semestre, certo? Essa é uma das minhas áreas de pesquisa, teoria transcendente dos números, o método transcendente, a teoria transcendente pura. Quem quiser olhar, quem se interessar por o título de algum artigo, pode escrever para mim e pedir o artigo que eu mando, certo? Eu vou ver se eu incluo muito mais coisas nesse material e escrevo um livrozinho mesmo para a SBM. Quem não sabe, eu tenho um livro publicado na coleção Textos Universitários, chamado Teoria dos Números Transcendentes, certo? Naquela coleção da capa azul, da SBM. Também é um livro bacana, tem esse método todo lá também, certo? E eu acho que é isso. Obrigado, se divirtam aí no final do colóquio.